Bom, turma, na aula de hoje nós vamos resolver algumas questões envolvendo função e algumas noções de funções. Então, nosso objetivo na aula de hoje é encontrar a lei de formação de uma função, tá certo? Então, aqui nós temos um probleminha, então nós vamos ler esse problema e descobrir qual vai ser a lei de formação que vai traduzir esse problema. Vamos lá. Diz assim, os professores de uma academia recebem a quantidade de R$ 45 por aula, mais uma quantia fixa de R$ 200 como abono mensal. Então, a quantia Y que o professor recebe por mês é dada em função da quantidade de X aulas que ele dá durante esse mês. Qual é a lei de formação da função que relaciona essas duas grandezas? Então, pessoal, nós temos duas grandezas aqui, tá? Envolvidas. A primeira grandeza vai ser o quê? Vai ser a quantia, olha só, vai ser a quantia que ele vai receber, tá certo? A quantia que ele vai receber, X. E a segunda grandeza vai ser a quantidade X de aulas. Ou seja, o que nós percebemos aí? Nós percebemos que a quantidade Y, ou seja, a quantia que ele vai receber, vai depender do número de aulas, não é verdade? Então, quanto mais aulas essa academia der, maior vai ser a quantia recebida. Então, dizemos o quê? Que esse Y aqui ó, é a variável, tá? Dependente e o X é a variável independente. Então, nós podemos representar assim, ó, tá bom? Então, no problema, o problema já diz que o X representa o que para a gente? O número de aulas. Bom, se ele cobra uma quantia de R$ 45 por aula, então quer dizer o quê? Que se ele der X aulas, vai ser cobrado 45X, certinho? Por exemplo, se der uma aula, certo? Se der uma aula, vai ser 45 vezes 1. Duas aulas, 45 vezes 2. E assim vai. Então, com isso, nós podemos dizer o quê? Que a quantia Y recebida vai ser igual a 45 vezes X, ou seja, 45 por aula que ele recebe, mais uma taxa fixa. Essa taxa fixa aqui é de R$ 200. Pronto, pessoal. Ou seja, no ato da matrícula, tá bom? O pessoal vai fazer o quê? Vai pagar R$ 200 fixo, 45 por aula, tá? Que vai se passar. Então, nesse caso aqui, ó, esse R$ 200 representa o abono, né, mensal, que é fixo, não vai mudar. E os 45 vai ser por aula dada, certo, pessoal? Então, 45 vezes X mais 200. Então, com isso aqui, ó, nós encontramos a nossa lei de formação. Só lembrando que esse Y aqui, esse Y aqui é a quantia recebida. É a quantia recebida. E esse X aqui, ele representa o número de aulas, como nós colocamos aqui em cima. Então, para cada aula dada, vai ser multiplicado por 45 e somado com 200. Então, está aqui, turma, a lei de formação. Então, essa lei aqui permite nós encontrarmos qualquer quantia recebida com base no número de aulas. Ou seja, a quantia recebida depende do número de aulas. Já que essa quantia aqui é fixa, não vai mudar. Então, por exemplo, se eu coloco assim, ó, vamos supor que teve uma aula. Um exemplo só, um exemplo. Se eu coloco assim que teve uma aula, ou seja, x igual a 1. Qual vai ser a quantia que essa academia aqui vai receber? Aí você substitui, vai ficar y igual a quem? 45 vezes 1, no lugar do x coloca o número 1, mais 200. Ou seja, a quantia recebida vai ser de quem? Ó? Primeiro resolve a multiplicação. 45 vezes 1, 45, mais 200. Aí você vai encontrar o valor do y, que vai ser igual a R$ 245. Ou seja, turma, se essa academia aqui der apenas uma aula, vai receber R$ 245. Se der duas aulas, aí você multiplica 45 vezes 2. Se der três aulas, 45 vezes 3. E assim sucessivamente. Só lembrando que essa taxa aqui é a taxa fixa. Bacana? Pronto. Então, vamos escrever agora as outras expressões aqui.
Tá bom? Então aqui nós encontramos a primeira expressão. Essa daqui é a expressão, tá? É a lei de formação dessa função aí que nós encontramos. A segunda diz assim, ó, escreva algebricamente a lei de formação de cada função descrita a seguir. Vamos lá, vamos traduzir. Então na letra A diz assim, ó, a cada número real positivo x, associar um número real y que represente o inverso de x. Então vamos lá. Se x é um número positivo, pessoal, então vamos lá. Se x é um número positivo, tá? Qual é o inverso? Coloca aqui, ó. O inverso desse x aqui. O inverso do x é só eu pegar o x aqui, ó, tá em cima. Nós sabemos que lá embaixo desse x tem o número 1, não é verdade? Então quer dizer que o inverso de x sobre 1 é 1 sobre x. Pronto. Então quer dizer que qual vai ser a lei de formação que associa um número y com o inverso de x? Bem simples, né, turma? Então, como é que vai ficar aqui? Vai ficar aqui y é igual a 1 sobre x, certo? Então, tá aqui, ó. Essa daqui é a lei de formação que nós estamos procurando. Y é igual a 1 sobre x, que associa o inverso do número x. Só lembrando que x não pode ser zero, porque se x for zero, nós sabemos que não existe divisão por zero. Então, vou colocar aqui, ó, sendo que o x tem que ser diferente de zero. Show? Bacana? Bacana, né, turma? Vamos fazer aqui a letra B. Ó. Na letra B diz assim, ó, a cada número real x, associar um número real y que represente o quadrado de x menos 4. Vamos lá. Se x, olha só, se x é um número real positivo, então eu vou colocar assim, ó, que o quadrado do x é x elevado ao quadrado, não é isso? X elevado ao expoente 2, certo? Só que x menos 4. Então, isso aqui, menos 4, ó, x ao quadrado menos 4, representa um número real, certo? Representa um número real y. Então, nesse caso aí, turma, vamos arrumar essa continha aqui. Vamos colocar o y para o lado esquerdo e levar essa expressão aqui lá para o lado direito. X ao quadrado menos 4. Então, tá aqui, ó. Então, aqui é a lei de formação da função, tá bom? Y é igual a x ao quadrado menos 4. Associa o quê? O quadrado de x, tá aqui, ó, o quadrado de x menos 4. Show? Letra C aqui, ó. A cada número real x, associar um número real y que represente a metade de x aumentada de 5. Então, primeiro, vamos ter que encontrar a metade de x. Ó, se x é um número real positivo, qual é a metade de x? É x sobre 2, não é verdade? A metade é dividido por 2. Só que essa metade ela vai ser aumentada. Aumentada quer dizer o quê? Somada. Com quem? Com 5. Pronto. Então, isso aqui, ó, é igual a y. Certo, pessoal? Então, quem é o y? O y é a metade do número real, x, somado com 5. Mesma coisinha aqui, ó. Vamos arrumar essa continha aqui. Vamos arrumar essa expressão. Vai ficar como? Y, que é igual a x sobre 2 mais 5. Então, tá aqui, turma. Essa daqui, ó, é a lei de formação da nossa função. Show? Então, para cada valor de x, você encontra o valor de y. Só lembrando, turma, que o domínio da função, olha só, que o domínio da função são todos os valores de x, certo? O domínio da função são todos os valores de x. Então, vou colocar aqui, ó, entre parênteses, são todos os valores de x. Então, o domínio da função são os valores de x. E a imagem da função, são os valores de y. Ou seja, para cada valor de x do domínio da função, você encontra um valor de y lá na imagem da função. O domínio é o d da função. Então, toda vez que aparecer assim, ó, d, geralmente aparece assim, ó, df, domínio da função. E a imagem é o quê? Im da função.